Se for de manhã, ohayou gozaimasu. Se for de tarde, konnichiwa. Se for de noite, konbanwa. Eu, Marcelo Vieira, do JF Nihongo Gaku e também do Portal da Língua Japonesa. Estou de volta trazendo para você aí mais uma sequência. Agora hashtag o quê? 27? Talvez hashtag 27, com o candido número 141. Candido com leitura on new, e a leitura com Chichi. Falando nisso, sabe quem gosta de assistir o Dragon Ball? A mãe do Goku não chama Chichi? É por causa desse kanji aí, né? O Chichi dela tem o sentido literal de leite. Então vamos lá. Chichi, o leite. Depois, Chichi no Miku. Desculpa. Chichi no Migo, a criança de peito. Nyu-gyu, a vaca leiteira. Cuidado. Nyu-gyu, a vaca leiteira. Por que eu estou falando cuidado? Porque se você inverter e falar gyu-nyu, é o leite. Também a palavra leite, né? Gyu-nyu, leite. Nyu-gyu, a vaca leiteira. Nyu-gyo, a indústria de laticínios. Kikyodai. Kikyodai. Irmãos de leite, né? Aquele caso comum. Volto a citar o Brasil de novo, eu não sei em outros países como é que funciona. Mas aqui, por exemplo, se uma mãe está gestante, ganhou a criança, mas não está produzindo leite suficiente, se tiver uma mãe grávida por perto, isso obviamente a gente está falando aqui de classes sociais média-baixa, tá, gente? A gente não está falando da elite, a gente está falando de classe média-baixa, C e D aí. É comum que uma vizinha se proponha a amamentar o filho da outra, sem problema nenhum. E aí você tem o Chikodai, que são os irmãos de leite. Tem também a palavra Nyushi, o dente de leite, né? Nyushi, o dente de leite. Candido número 142, farinha ou pó. Cuidado para não confundir aí de forma maliciosa. Leitura onyomi kun, leitura com yomi ko, koná. Então, koná, a farinha, o pó. Lá vou eu ter que mexer de novo. Aqui, na verdade, a palavra... Deixa eu mexer aqui. É koná e não kiná, né? Aqui é koná. Konamilk. O leite em pó. Depois de konamilk... Vou ver se eu acho copinho agora. Ok, konamilk, o leite em pó. Aí você tem konaya, a loja de farináceos, a loja que vende esses produtos à base de farinha, né? Temos aqui panko. Panko é uma coisa muito legal. Panko. Panko traz para você o sentido de pão. Pão, ko, a farinha. Panko, a farinha de pão. Muito comum na culinária japonesa para empanar uma série de coisas. Eles empanam frango, eles empanam carne de porco, eles empanam carne de boi, eles empanam presunto, salsicha, uma série de coisas como panko. E aí a próxima palavra você tem kafun, o pólen da planta, né? O pólen das flores. E aí a palavra kafunsho, a alergia ao pólen. É uma coisa muito comum no período de primavera, né? Quem já pegou aí o kafunsho, ou quem tem o kafunsho, sabe que, nossa, dá uma coriza que parece que o negócio está com torneira aberta, né? Não para de jeito nenhum. E aí você tem outra palavra que é bem legal, que é o funshoku. Funshoku, a comida à base de farináceos, né? Tem gente que gosta de comer muita proteína de aveia, soja em pó, esse tipo de coisa, pó de guaraná e essas coisas todas. E aí você tem, então, uma alimentação à base de funshoku, ok? Candido número 143, em português a principal palavra para ele talvez seja sacola. Leitura yomi, tai ou dai, quase não aparece, mas existe. E a leitura com yomi fukuro. Então vamos lá, fukuro, a sacola. Agora observe, tebukuro, tebukuro. Mudou um pouquinho a pronúncia aí, tebukuro, a luva. Gomi bukuro, gomi é lixo,
Gomi-bukuro, sacola de lixo, saco de lixo. Fukuromimi. Fukuromimi. É aquele que tem o ouvido que parece uma sacola, né? Tudo que você coloca lá dentro ele guarda. Então é o que tem o ouvido apurado, aquele que ouve e não esquece, né? Também tem que tomar cuidado com essa palavra, porque ela tem um sentido meio que pejorativo, dependendo da forma como você falar. Porque ela pode sugerir aquela pessoa que usa essa informação que ela ouve e não esquece de forma negativa, né? E a outra palavra, ofurô. E aqui eu fiz questão de colocar essa palavra, ofurô, porque ofurô é uma expressão para falar a minha mãezinha. Não tem nada a ver com sacola, mas o kanji é o mesmo, né? Então, pensa nisso, fica atento, fique atenta. Kanji de número 144, sentido em português misturar, juntar. Leitura on yomi, on, leitura com yomi, mazeiro. Mazaru também tem, né? Eu não coloquei lá em cima, mas tem Mazaru aqui embaixo. Então, o mazeiro e Mazaru é aquela questão que a gente sempre fala de transitivo e intransitivo. E nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho mazeiro como misturar e Mazaru como misturar-se. Eu tenho konketsu, konketsu. O kanji de ketsu é o kanji de sangue. Então, konketsu, a mistura do sangue, a miscigenação. Eu tenho a palavra seguinte, kongo, a mistura, a mescla. E a outra palavra, kondo, a confusão, a mistura de assuntos. Sabe quando você está falando de uma coisa e de repente a pessoa está entendendo outra e mistura uma coisa com outra e gera essa confusão? Isso é kondo. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, observe Congo, Congo. Eu não falei Congo, Congo, né? Esse U é longo, ó. Congo, Kondo, ok? Fique atento a isso. Vamos lá. Kanji número 145, sentido em português assar, tostar, torrar. E aí você tem a palavra yaku, com a leitura com yomi, yaku, yakeru, e a leitura onyomi. Não foi posta aqui, né? Mas muito bem, vamos lá então. Yaku, o assar, o tostar. Yakeru, assar, tostar, torrar. Yakitori, na culinária japonesa muito comum, né? Yakitori, frango assado. Mas é um pouco diferente do frango assado que a gente tem no Brasil, por exemplo. Aquele que fica lá na vitrininha girando lá enquanto assa. Esse aí é feito de uma maneira um pouco diferente. Tem aqui também o yakitori, frango assado, mas tem o yakimeshi. Yakimeshi é legal, a gente fala o arroz refogado, mas ele não é só o arroz refogado não. Você meio que prepara esse arroz de um dia. Você prepara o arroz, depois você joga ele na chapa e mistura uma série de coisas. Aí você mistura ovos, você mistura legumes como cenouras, como pimentão, como ervilha, como milho verde. Você pode misturar também azeitona, talvez. Enfim, tem uma série de ingredientes ali que você pode colocar. Espinafre, couve-flor. Eu esqueci o nome de uma outra coisa que pode colocar junto. É muito comum na culinária. Brócolis. Você pode misturar isso tudo, você dá uma fritada nisso tudo na chapa e come, fica muito bom, fica bom demais. Em chinês, esse prato ele é chamado de chop suey. Né? Quem é da culinária chinesa aí vai conhecer como chop suey. Também você tem aqui yakizakana, que é o peixe assado, né? Yakiniku, a carne assada. E o yakiniku é um tipo muito popular de restaurante no Japão, né? Porque o preço da carne no Japão é bastante elevado, então o yakiniku ele é um restaurante bastante apreciado no Japão, porque ele oferece uma possibilidade legal de carne, você chega na mesa, tem lá a grelhinha para você grelhar a sua carne, e você vai pagar
como se for, por preço de rodízio, né? Tem outros tipos de yakiniku que talvez não sejam rodízio, mas mais popular talvez seja o tabehodai. Depois, yaki. Também observe que é o mesmo kanji, mas a palavra é totalmente diferente, não tem nada a ver com assar, com grelhar, com torrar comida, mas sim barro. Então, yaki é também uma cerâmica, né? Muito bem. Perguntas, dúvidas, curiosidades? Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou com os amigos? Já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho para ser notificado sempre que a gente postar coisa nova? Então, muito obrigado mais uma vez. Quero aproveitar aqui para desejar a você um feliz ano novo, que em japonês se fala Akemashite omedetou gozaimasu. E eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.